Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Desenvolva a Arte de Falar em Público. E no vídeo de hoje eu vou fazer aqui uma revisão dos últimos vídeos que eu lancei aqui no canal a respeito da fluência, como obter uma boa fluência. Você gostou dos últimos vídeos da série? Então vamos fazer aqui um vídeo mais curto, mais breve, mostrando para vocês alguns destaques dos últimos vídeos que tivemos. Como que você pode obter fluência na hora das suas apresentações. Então, só relembrando aqui, o que é fluência? Fluência significa você falar ou ler de modo que as ideias fluam naturalmente, suavemente. Então, isso é ter uma boa fluência. Você fala sem titubear, sem gaguejar, sem dar pausas desnecessárias, longas. Você fala de maneira natural, você fala de uma maneira facilmente entendível para a sua assistência. Então isso significa falar com fluência. E uma coisa que nós vimos aqui nessa série de vídeos que costuma atrapalhar alguns oradores, iniciantes ou não, são as palavras desconhecidas que podem aparecer ali na sua apresentação. Às vezes você vai fazer uma apresentação e de repente você precisa usar uma palavra que você não está muito familiarizado. Você talvez tenha até dúvida da pronúncia ou talvez até mesmo a pronuncie de maneira errada. Uma das dicas que foram dadas aqui nessa série de vídeos é que você pode usar sinônimos. Pega uma palavra semelhante que significa a mesma coisa e que é fácil para a sua assistência entender e usa no lugar daquela palavra. Mas e se você quiser enriquecer o seu conhecimento? Porque não é em todas as suas apresentações que você vai poder substituir as palavras por sinônimos. Às vezes vai haver ocasiões em que você precisa usar aquela palavra específica. Então o que você pode fazer? Então que vai a primeira dica, relembrando que a gente já viu aqui nessa série de vídeos. Você pode treinar aquela palavra. Quando você encontrar uma palavra desconhecida, marque aquela palavra, pesquise o seu significado, pesquise a sua pronúncia e treine usar essa palavra no seu dia a dia. Então assim você vai estar familiarizado com uma palavra nova, vai enriquecer o seu vocabulário e quando você for fazer uma apresentação que você tiver aquela palavra para você usar, vai ser fácil para você. Você vai conseguir manter a fluência e usar aquela palavra no contexto certo. Então por que isso é importante? Primeiro, quando você aprende a pronúncia daquela palavra, você evita distrair a sua assistência com uma pronúncia incorreta. Porque quando você pronuncia uma palavra de maneira incorreta, ali a sua assistência, se eles conhecem a palavra, eles vão perceber que você falou errado. E isso pode tirar a concentração deles na sua mensagem, na sua apresentação. E outro ponto importante, quando você passa a conhecer uma palavra nova, você também a usa no contexto certo. Então você aprendeu uma palavra nova, ó que legal, aprendi uma palavra nova, uma palavra bonita, mas aí você vai usar aquela palavra, mas ela está fora de contexto. Você acha que ela quer dizer uma coisa e ela quer dizer outra coisa completamente diferente. E eu já vi oradores caírem nessa armadilha. Aprende uma palavra nova, uma palavra diferente, chique, E aí a pessoa vai fazer ali a sua apresentação e usa aquela palavra. Na mente dele ele está dizendo uma coisa que todo mundo está entendendo, mas porém o sentido da palavra era outro completamente diferente. Eu até costumo dizer que a pessoa entra sabendo a metade e depois esquece tudo que ele já sabia, porque aquela palavra mais confunde a pessoa do que ajuda ela a entender alguma coisa. Então se você vai usar uma palavra diferente, pesquise o significado, o contexto daquela palavra, a pronúncia, aí você vai realmente
está enriquecendo o seu vocabulário e não apenas aprendendo a pronúncia de uma palavra nova. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa ter em mente. Treine, aprenda sobre as novas palavras, pesquise e enriqueça o seu vocabulário. Isso vai te ajudar e muito na sua fluência. O segundo ponto importante que a gente aprendeu aqui nessa série de vídeos é sobre o treinamento, a preparação. Isso mesmo, você vai fazer uma apresentação, treine a sua apresentação em voz alta. Quando você se prepara antes, você consegue perceber os erros ou corrigi-los onde você tem dificuldade. Então você está lá fazendo a sua preparação, aí você se depara com um ponto ali no seu esboço, uma palavra, uma frase, que aí você nota que você tem uma certa dificuldade com a fluência naquele ponto em específico. Então quando você treina bastante, você consegue perceber onde estão os erros e corrigi-los. Então treine de 5 a 10 minutos por dia já é suficiente, principalmente no que diz respeito às palavras novas ou às palavras mais difíceis. Então faça uma boa preparação e aí você vai conseguir arrasar nas suas apresentações. O terceiro ponto que a gente aprendeu aqui nessa série de vídeos, sobre a fluência, ainda a respeito da preparação, é sobre você prestar atenção a grupos de palavras. Aprenda a ler grupos de palavras. Você vai fazer uma apresentação usando um manuscrito. Nós vimos aqui nessa série de vídeos que tem dois tipos de esboço. O esboço de notas, onde você coloca só as ideias, e aí você transmite as informações de maneira extemporânea, natural, no modo conversante. Ou você tem um manuscrito, onde você já tem tudo escrito, por isso se chama manuscrito, e aí você vai pegar e vai literalmente ler o seu esboço. Mas quando você vai ler o seu esboço, como é que você faz essa leitura? Não é importante você simplesmente ler as palavras corretamente, mas é muito importante também aprender a ler grupos de palavras. Por quê? Porque só assim você vai conseguir ter uma boa fluência. Às vezes você faz ali uma leitura, você lê as palavras corretamente, mas você foca em palavra por palavra. Aí você está lendo as palavras corretamente, mas não está dando o sentido da frase. Não sei se deu para vocês entenderem, mas eu vou dar aqui um exemplo. Aqui do meu esboço, que eu tenho aqui comigo, eu vou ler aqui um parágrafo aqui do esboço, me focando apenas em pronunciar as palavras corretamente, sem me preocupar com as ideias, e depois eu vou ler outra vez, mas já lendo grupos de palavras, para vocês verem a diferença que faz. Olha, eu vou ler aqui um parágrafo curto aqui. Quando for designado a fazer uma leitura, prepare-se bem. Preste atenção especial aos grupos de palavras que transmitem ideias. Entenda bem a linha de raciocínio. Você já deve ter visto pessoas lerem assim. Eu já vi pessoas lerem dessa maneira. Eu li corretamente as palavras, mas eu li palavra por palavra. Eu não li frases inteiras, eu não dei sentido ao texto, Você acha que ficou mais fácil de entender assim? Você entendeu as palavras, mas você captou as ideias? Ficou fácil para você entender? Vamos ler de novo agora da maneira mais apropriada? Então vamos lá. Quando for designado a fazer uma leitura, prepare-se bem. Preste atenção especial aos grupos de palavras que transmitem ideias. Entenda bem a linha de raciocínio. Ficou mais fácil para entender? Muito mais, não é mesmo? Então é isso que quer dizer, você ler grupos de palavras. Você vai fazer a sua apresentação, pegue as ideias, transmita ideias completas. Não corte o raciocínio, não use pausas desnecessárias entre uma palavra e outra. Então é uma outra maneira de você conseguir fluência. E como que você consegue isso? Treinando, preparando, a boa preparação, prepare-se bem. Esse é o segredo para fazer uma boa apresentação e ter uma boa fluência. E por último, e não menos importante, para ter uma boa fluência, você precisa aprender a pensar. Pensar primeiro antes de falar. Mas como assim? Você está ali fazendo a sua apresentação, você está ali perante o seu público. Você pesquisou muito, preparou muita coisa,
fez o seu esboço. Talvez você pesquisou muita matéria e precisou deixar muitas ideias de lado, porque você tem um tempo ali para você fazer a sua apresentação. Mas tem muita coisa que você gostaria de usar na sua apresentação. Então, quando você está ali fazendo a sua palestra, talvez você lembre de um ponto interessante que você gostaria de usar junto àquela explicação que você está dando. Mas não caia na armadilha de simplesmente já ir falando tudo o que vem à sua mente. Pense primeiro, analise, será que esse ponto se encaixa com o que eu estou falando? Como que eu posso fazer para enriquecer a minha apresentação sem me desviar do assunto? Porque senão pode acontecer de você entrar numa linha de raciocínio que ao invés de te levar ao seu objetivo, começa a te desviar dele. Aí quando você vê, você já está mudando de assunto, falando pontos desnecessários que só vão confundir a sua assistência e não vai ajudar em nada. Então aí você perdeu ali a sua apresentação, o seu raciocínio, né? Aí você às vezes tem que voltar e pegar onde você estava e dar aquela mudança brusca de pensamento. Então isso aí atrapalha muito a apresentação. Então, aprenda a pensar primeiro antes de falar. E tome cuidado com as ideias adicionais, com os pontos adicionais que você quer acrescentar, para você não sair fora do foco do seu discurso, da sua apresentação. Então, esse é um outro ponto a se levar em consideração. Então, enquanto você está fazendo a palestra, analise, raciocine, pense bem antes de falar. Raciocine as ideias, transmita pensamentos e ali você vai conseguir atingir o seu objetivo, ajudar a sua assistência a entender o ponto principal da sua apresentação, aquilo ali que você quer transmitir. Então fica aí a dica, esses pontos aí que eu transmiti para vocês, né? Recapitulando, foram 4 pontos importantes que resume muito bem essa série de vídeos que falamos aqui sobre a fluência, né? E eu espero que tenha ajudado você aí a preparar-se bem para fazer uma boa palestra, uma boa apresentação. Essas dicas vão ser úteis para você se você tem que fazer uma palestra numa empresa, uma apresentação na faculdade, enfim, né? Qualquer apresentação que você precisar fazer, essas dicas aí vão poder ajudar você a se sair muito bem. Então é isso, pessoal. Essas eram as dicas que eu tinha a transmitir para vocês hoje, né? Então, como eu disse, o vídeo de hoje seria um vídeo um pouco mais curto, não vou entrar muito em detalhes em cada um desses pontos, porque eles já foram abordados aqui em outros vídeos dessa série, né? Então estamos finalizando aqui essa parte sobre a fluência. Eu espero no próximo vídeo que eu lançar dessa série, falar sobre o uso correto de pausas. Inclusive, nessa série de vídeos já falei um pouco sobre isso aqui, né? Às vezes você vai fazer uma apresentação, uma palestra, evitar dar pausas desnecessárias no seu discurso, na sua apresentação, que pode atrapalhar ali o entendimento da sua assistência e pode atrapalhar a sua fluência. Mas como se usar corretamente as pausas, porque elas também são necessárias e importantes numa apresentação. Então, os próximos vídeos dessa série vão falar sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aí que eu postei para vocês aí no canal. Espero que tenham tirado proveito das informações, que possa te ajudar, né, a se tornar um orador fluente, um orador experiente. E também, se você não é inscrito, gostaria de pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro das novidades. Vou ficando por aqui, espero estar com vocês na próxima semana, trazendo mais conteúdo para vocês. Forte abraço a todos, uma excelente semana e até o próximo vídeo da série Desenvolva a Arte de Falar em Público.